Você está dando um passeio em uma tarde quente de verão. A grama está verde, o sol brilha e de repente você se sente afundando. Começa a entrar em pânico, mas imediatamente se recupera. Testa seu equilíbrio e dá um pulinho. A grama quica com você como um trampolim. Este fenômeno é causado pela liquefação do solo, que é o excesso de água de fortes chuvas ou inundações que fica presa no solo, causando o alagamento. Isso faz com que ele pareça temporariamente um gigantesco leito d'água. Embora possa ser tentador correr e pular nesta grama elástica, é melhor pisar com cuidado. Ela pode se romper e, se alguém cair, seria incrivelmente difícil para voltar. Um vulcão em erupção já é uma visão bastante aterrorizante, com aquelas nuvens de fumaça escura e a lava quente derretida escorrendo. O que é ainda mais assustador é que ele pode produzir raios. Os vulcânicos são muito difíceis de estudar, então os cientistas não sabem exatamente qual a causa deles. Uma teoria comum é que durante uma erupção, a cinza produz tanto atrito que cria um acúmulo de eletricidade estática, que por sua vez provoca os raios vulcânicos. Um redemoinho de fogo ou um tornado de fogo é exatamente o que parece. Ele ocorre quando os ventos do solo pegam fogo e transformam as brasas em uma força giratória. Essas colunas giratórias de chamas podem alcançar até 300 metros de altura, mas felizmente duram apenas alguns minutos. Tornados de fogo são muito raros, mas podem ser extremamente perigosos. Em Tóquio, em 1923, um grande incêndio em toda a cidade produziu um gigantesco tornado de fogo, que durou 15 minutos e devastou a cidade, causando danos significativos e deixando 38 mil pessoas feridas. Em uma noite fria e sem nuvens de inverno, você pode ter a sorte de testemunhar raios coloridos de luz azul e laranja subindo em direção ao céu. Estes são chamados de pilares de luz e ocorrem quando a luz é refletida por minúsculos cristais de gelo que flutuam na atmosfera. Esses pilares são mais comuns em países frios do norte como Canadá ou Rússia. Todos nós já vimos os arcos coloridos do arco-íris que o Sol produz. É muito mais raro ver um arco-íris iluminando o céu noturno produzido pela luz. Isso é chamado de arco-íris lunar. Ele é brilhante e colorido como um comum, e acontece quando o luar reflete nas gotas de água no céu. Arco-íris lunares são incrivelmente raros e só ocorrem em condições específicas. A lua deve estar bem baixa, o céu precisa estar escuro, e a chuva cair no lado oposto da lua. Se você estiver dando um passeio ao luar pela praia à noite, poderá se deparar com o estranho fenômeno de uma praia bioluminescente. Isso ocorre quando um micro-organismo na água chamado plâncton é agitado pelo movimento das ondas e emite uma cor azul brilhante. Ele tende a viver em águas mais quentes, então você pode encontrar essas praias luminescentes em lugares como as Maldivas, Porto Rico e até mesmo na Flórida. Na Antártica, você encontrará as famosas cataratas de sangue. A água de cor vermelho sangue jorra da geleira Taylor, vindo de um lago subterrâneo. Os cientistas acreditavam originalmente que a cor marcante era causada por um micro-organismo semelhante ao plâncton, brilhante das praias luminescentes. Mas depois de mais estudos, foi descoberto que a água tem níveis anormalmente altos de ferro que se oxida e enferruja no segundo em que atinge o ar fresco. Em climas mais frios, onde os lagos ficam congelados durante o ano todo, se você olhar bem de perto embaixo das águas gélidas, notará bolhas congeladas presas no gelo. São pequenos bolsões de gás metano. As bactérias na água se alimentam de outros organismos e os digerem para produzir metano. Este se transforma em bolhas flutuantes na água congelada, presas embaixo das camadas de gelo. As nuvens asperitas estão entre os eventos mais raros da natureza. Essa formação consiste em ondas de nuvens incrivelmente escuras e parecidas com uma tempestade. Embora elas tenham aspecto ameaçador e pareçam carregar uma forte tempestade, geralmente se dissipam sem nunca afetar o clima. Essas nuvens surgem mais comumente nas grandes planícies dos Estados Unidos, mas não são observadas desde 2009. Apesar de ser um clima extremamente rigoroso, o deserto pode produzir coisas lindas, como as rosas do deserto. Trata-se de formações intrincadas de aglomerados de cristal, semelhantes a rosas. A intensa alternância entre as condições de seca e umidade forma os cristais e aprisiona grãos de areia dentro deles, para lhes dar a cor característica. De longe, você poderia facilmente confundir uma tromba d'água com um grande tornado viajando sobre um corpo de água. Na realidade, as trombas d'água são um tipo de nuvens em forma de funil. São as colunas giratórias de vento cheias de nuvens que frequentemente assumem uma cor escura. As trombas d'água são muito mais fracas e menores do que os tornados e não são fortes o suficiente para sugar nada. Este fenômeno
ocorre normalmente em climas tropicais e geralmente se dissipa antes de chegar à Terra. Você está caminhando pela praia em direção à água, mas algo parece diferente hoje. A água está com uma cor verde brilhante e seu nariz fica impregnado com um fedor parecido com o de ovo podre. Será que você deveria se aproximar para verificar esse fenômeno incomum? Pois pare agora antes que seja tarde demais. O que você está vendo é a proliferação de algas nocivas, também chamada de proliferação de algas. E chegar perto não é uma boa ideia. Isso contém algas que podem produzir gases tóxicos perigosos. E é o que torna os lugares turísticos antes populares em locais desertos e extremamente perigosos. Você pode chegar em uma praia de mar ou de lago e se deparar com algo que se pareça com uma espuma verde azulada flutuando na superfície da água ou logo abaixo dela. Ou ela pode se parecer com listras de tinta verde brilhante. Algumas proliferações, chamadas de marés vermelhas, podem colorir a água de marrom ou vermelho. De qualquer forma, logo que você notar algo assim, tente ficar longe, controle a sua curiosidade e não vá explorar. Quando as algas se decompõem, bolsões do gás tóxico sulfureto de hidrogênio ficam presos embaixo da crosta. Se, sem saber, você pisar nessas bolsas, libertará o gás e poderá inalá-lo acidentalmente. Nem preciso dizer que isso provavelmente terá um final trágico. Em algumas praias, escavadeiras empilham as algas em caminhões basculantes e as levam para centros especiais. Lá, os trabalhadores as secam e as descartam, mas às vezes esses centros precisam ser temporariamente fechados. As algas misturadas com areia e lama cheiram tão mal que a população local não consegue dormir à noite por causa do fedor. Existem 3 tipos de algas perigosas que podem se agrupar em proliferações prejudiciais: cianobactérias, dinoflagelados e diatomáceas. Todas são feitas de minúsculas formas de vida flutuantes que usam a luz do sol para criar seu próprio alimento. A proliferação das algas verde-azuladas é causada por cianobactérias e produzem toxinas perigosas que destroem o tecido nervoso. A situação corre o risco de ficar tão grave que pode acontecer de as estações de tratamento de água não conseguirem se livrar da toxina. Então, a população local é orientada a não usar água da torneira. Os dinoflagelados e uma espécie de diatomácea são responsáveis pela formação das marés vermelhas e ocorrem principalmente nas baías oceânicas. Para a proliferação de algas vermelhas, a água deve ser quente, salgada e rica em nutrientes. Essas multiplicações liberam uma grande quantidade de toxinas diferentes. No Texas, nos Estados Unidos, as marés vermelhas aconteciam uma vez a cada década. Agora, ocorrem a cada 3 anos. Na Flórida, a proliferação de algas vermelhas tornou-se anual. Diatomáceas longas e finas também podem produzir substâncias tóxicas prejudiciais às pessoas. E pior, se algumas espécies de crustáceos comerem muito desse plâncton, também se tornam tóxicas. É por isso que cozinhá-las para o jantar pode virar um desastre. Essa é uma das razões pelas quais as águas marinhas são monitoradas. Se os níveis de toxina ficam muito altos, as praias são fechadas para a retirada dos mariscos. A proliferação das algas nocivas pode durar de vários dias a alguns meses. Elas eliminam o oxigênio da água, fazendo com que a vida marinha desapareça. Mas fica ainda pior quando os micróbios começam a decompor as algas no final. Isso consome ainda mais oxigênio no processo, e nenhum peixe consegue sobreviver. A consequência são grandes áreas de água quase totalmente desprovidas de oxigênio e de qualquer tipo de vida vegetal ou animal. A proliferação de algas nocivas aparece nas regiões com muitos nutrientes na água, e o mais comum desses nutrientes vem da agricultura e de outras indústrias. Além disso, as monções de inverno ficaram mais quentes e agora carregam mais umidade. Isso permite que as algas se juntem em grandes grupos. Alguns deles ficam tão grandes que os grossos redemoinhos verdes podem ser vistos do espaço. Porém, nem todas as proliferações de algas são prejudiciais. Algumas apenas dão um gosto horrível, mudam a cor ou produzem cheiros repugnantes na água. Infelizmente, você não conseguirá distinguir as tóxicas dos tipos totalmente inofensivos apenas pela aparência. As algas não são os únicos organismos que parecem enganosamente inofensivos. Aqui estão outros habitantes marinhos nos quais você nunca deve tocar. A medusa de Irukandji, encontrada na Austrália, parece pequena e totalmente inofensiva, mas as aparências enganam, e essa pequenina do tamanho de uma unha humana é altamente letal. Durante a temporada do ferrão, que vai de novembro a maio, centenas de praias são fechadas por causa dessa criatura minúscula.
O que a torna particularmente perigosa é seu tamanho tão diminuto. Você simplesmente não consegue ver uma enquanto nada. Opa! O polvo de anéis azuis não parece apenas inofensivo. Ele é incrivelmente lindo. Mas não se deixe enganar pela aparência. Nada de perturbar esse animal relativamente pequeno, de 20 centímetros de comprimento. Ele carrega veneno suficiente para abater 26 adultos em poucos minutos. E uma vez que se sente ameaçado... Bem, você provavelmente consegue adivinhar o resultado. Ao mesmo tempo, quando sozinho, o polvo é absolutamente dócil. A terrível cubozoa, que tem esse nome pelo seu formato cúbico, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe dessa criatura com um sino quadrado e longos tentáculos pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo, sem a água viva presa a ele, não se aproxime ou toque. A cubozoa pode atingir até 3 metros, e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Ao contrário das outras águas-vivas, as cubozoas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você, envolvendo os tentáculos delgados em torno de um membro ou do seu corpo. Considerando o quão perigoso é o veneno, não será uma experiência nem um pouco agradável. A coroa de espinhos tem esse nome por causa dos espinhos venenosos que cobrem todo o seu corpo. A segunda maior estrela do mar do mundo pode atingir até 51 centímetros de diâmetro. Se por algum motivo você decidir acordar um panda gigante ou fazer carinho nele, lembre-se de que não é uma boa ideia. Mesmo grandes felinos destemidos como os leopardos das neves têm medo de incomodar os pandas na selva. Estes que você vê no zoológico podem até não ser tão ativos, mas têm uma mandíbula enorme com uma mordida fortíssima. Eles têm um enorme polegar falso que lhes permite uma boa pegada para controlar seus inimigos. O mais enganador sobre a foca leopardo é sua boca, que sempre parece estar sorrindo, mas trata-se na verdade de um animal bastante agressivo e de um ótimo caçador solitário que gosta de brincar de gato e rato com sua comida. Isso inclui pinguins, peixes, lulas e até focas menores. Há pouco tempo, uma foca leopardo até arrastou um biólogo marinho para o fundo da água. Ei, pare de brincar com a sua comida! Os tamanduás se alimentam de insetos, frutas cítricas e abacates. Cuidado! Eles não têm dentes e sua visão e audição são deficientes, meio parecido com meu tio Rui. Também não são agressivos e ficam longe das pessoas, mas se os humanos caminharem por suas trilhas, os tamanduás podem ficar furiosos e atacar. Eles param sob suas patas traseiras, usam suas caudas para se equilibrar e atacam com suas garras, que são fortes o suficiente para machucar um jaguar ou uma Land Rover. As alpacas tão fofinhas podem parecer mansinhas, mas ainda têm maneiras de se defender, e são capazes de cuspir a até 3 metros de distância. Você não vai querer que aquela meleca entre nos seus olhos, porque ela contém ácido estomacal misturado com grama mastigada. Elas podem morder com seus dentes afiados que ficam na parte de trás da boca, e também têm patinhas macias para dar um bom chute nos inimigos. Na verdade, o dano que as alpacas causam não é muito maior do que o que acontece em uma briga com uma criança, mas é melhor não incomodá-las. Existem 3 coisas que revelam o lado mau do diabo da Tasmânia: quando há um predador por perto, quando estão competindo por um companheiro e quando estão protegendo a sua refeição. O Pernalonga também, mas isso é no desenho animado. Esses carinhas normalmente se alimentam de insetos, pássaros, sapos e peixes e gostam mais de catar alimentos por aí do que de caçar. Mas se você invadir a casa deles por algum motivo, esteja preparado para uma mordida dolorosa. Os dentes são fortes o suficiente para atravessar até um osso. Os elefantes são tão espertos que entendem os sentimentos uns dos outros e até tentam se ajudar. Também são capazes de se vingar das pessoas que os aborrecem, e às vezes bloqueiam estradas e aparecem nas aldeias das pessoas que foram más com eles. Os machos ficam especialmente agressivos quando lutam pelas fêmeas. Cuidado com aqueles pés enormes, que podem causar alguns danos. Melhor se mandar. Os baiacus conseguem inflar e aumentar de tamanho em várias vezes para se proteger dos predadores. A maioria dos animais não deveria tentar comê-los, pois há veneno suficiente dentro deles para matar 30 pessoas, e não há antídoto para isso. Os cisnes tendem a ver os humanos como a maior ameaça para suas casas e famílias. Os machos ficam especialmente agressivos durante a temporada de acasalamento na primavera, de setembro a dezembro. Quando canoístas, remadores ou pescadores chegam muito perto dos ninhos, os animais começam a grasnar e bater as asas. Se não prestarem atenção a esses sinais de alerta, podem até ter o barco virado.
Os golfinhos são a única espécie do planeta, além dos humanos, capaz de tirar a vida de outra criatura sem nenhuma razão lógica. Os machos às vezes atacam fêmeas ou mesmo bebês e não fazem isso para alimentação. Se um golfinho zangado o perseguir, você não terá chances de fugir. Eles conseguem se mover a 35 km por hora. Para se ter ideia, a velocidade máxima do nadador olímpico Michael Phelps é de apenas 10 km por hora. Então, nem ele conseguirá ajudá-lo. O loris lento é o único primata venenoso do mundo. Ele utiliza o veneno que fica nos cotovelos para proteger os filhotes e o transfere para a boca enquanto se lambe. Além disso, assusta os predadores, como pitons e gaviões-águia, usando marcações especiais que mostram o quão temível ele é. Se um loris lento picar uma pessoa que vai parar em seu território ou o irrita, o resultado varia ser desde erupções cutânicas até choque anafilático. Ou, você sabe, algo ainda pior. Apesar do peso enorme e dos corpos desajeitados, os hipopótamos podem correr muito mais rápido do que as pessoas. E eles têm dentes muito mais afiados. Se você cruzar o caminho deles enquanto estão indo para a água, isso despertará a agressividade desses animais. Mas antes que ataquem, vão lhe dar alguns sinais de alerta. Se você vir um hipopótamo bocejar ou fazer um barulho como uma risada, significa que ele está ficando enfurecido. Bem, isso é um pouco confuso, não é? Os polvos de anéis azuis são realmente minúsculos, mas seu veneno é 1000 vezes mais forte do que o cianeto. Eles normalmente o utilizam para caçar camarões, caranguejos e peixes pequenos. Se essa criatura se sentir ameaçada, exibirá seus anéis azuis como um aviso. Se você não prestar atenção, ela pode te morder. E você talvez nem note a mordida, mas minutos depois, certamente perceberá os sintomas. Náusea, dormência e até mesmo a perda dos sentidos e habilidades motoras. Portanto, preste atenção. Boom! Essa palavra não chega nem perto de representar a explosão mais forte que você já viu. E o mais importante é que é um lago que acabou de explodir. Tudo o que você queria fazer era soltar alguns fogos de artifício neste lugar pitoresco. Mas não deve ter visto a placa de alerta "Perigo, fogo estritamente proibido" ao longo do caminho. E agora a parede de água fumegante está se aproximando rapidamente de você. Mas, primeiro vamos voltar ao início de tudo. Você está em Alberta, no Canadá, e acaba de chegar ao Lago Abram para a caminhada da sua vida. Ele está congelado e a vista é incrível. Aquelas bolhas sob o gelo parecem centenas de águas-vivas congeladas. Na realidade, são de metano, que é um gás tóxico e altamente inflamável produzido por bactérias que vivem no fundo do lago. Por isso aquela placa avisa que, se acender um fósforo no gelo, pode colocar fogo em tudo. Felizmente você viu o alerta no caminho para lá e guardou os fogos de artifício que queria estourar. Um outro lugar, uma outra hora. Em outro lago, este não está congelado. Na verdade, ele provavelmente não vê o inverno desde a última era do gelo. Estamos em Camarões agora, e o lugar se chama Lago Nios. Parece tranquilo, mas não se engane. Suas águas laranja-amarronzadas escondem um segredo mortal. O local fica sobre uma área altamente volátil e as fissuras no fundo liberam grandes quantidades de dióxido de carbono. Quando o solo se movimenta, esse gás sai do lago e flui por quilômetros ao redor. As concentrações são tão altas que uma única aspirada faria você desmaiar, e a chance de acordar seria 0. Você entendeu? Mas a coisa mais sinistra sobre isso é que o CO2 não tem cheiro e nem cor, então você nem perceberia. As autoridades locais instalaram um sistema de canos que drenam o gás, tornando-o relativamente seguro para pessoas e animais nas proximidades. E outro lago tóxico, o Kivu, que fica na fronteira entre o Congo e Ruanda, foi feito para fornecer energia para milhões de pessoas graças aos seus gases. Enquanto estamos na África, a depressão Danakil, na Etiópia, também vale uma visita daquelas de arrepiar. Batizado de o lugar mais quente da Terra, com certeza faz jus ao nome. O buraco é cheio de nascentes extremamente quentes, lagos de ácido tóxico e vulcões ativos. A paisagem é no mínimo surreal e é provavelmente o único local habitado no planeta onde não pode existir nenhuma vida. Sim, isso é incoerente, eu sei. O povo Afar vive aqui o ano todo e coleta sal ao redor das nascentes para comércio, enquanto os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de vida microbiana nelas. Os humanos são conhecidos por se estabelecer em lugares que a maioria evitaria com prazer. Veja o Monte Tambora, na Indonésia. Milhares de pessoas viveram nas encostas e ao redor dele por séculos, até o fatídico dia em 1815. Tambora é um vulcão,
e naquele ano decidiu entrar em erupção, resultando em uma explosão que destruiu tudo na ilha e foi ouvida a quase 1.600 quilômetros de distância. Ele expeliu tanta cinza vulcânica que ela caía em camadas nas ilhas vizinhas e acabou provocando um ano sem verão em todo o hemisfério norte. Foi a erupção mais grandiosa dos últimos 10 mil anos. E o Monte Tambora ficou cerca de 1.524 metros mais baixo depois disso. Mas voltando à nossa época, há uma ilha na qual você não terá permissão para visitar, mas aposto que não iria querer de qualquer maneira. A Ilha das Cobras, aqui no Brasil, é o lar de milhares de serpentes, como o próprio nome já diz. No momento em que você pisar lá, corre o sério risco de ser picado por uma víbora. É o único lugar onde você pode encontrar uma jararaca ilhoa. O tipo de encontro de uma só vez na vida, literalmente. Este lugar é tão perigoso que as autoridades proibiram turistas e quaisquer outros visitantes incondicionalmente. Ok, vou indo nessa. Agora pegue suas roupas mais quentes e não se esqueça de um protetor térmico para o rosto. Estamos indo para Oymyakon, na Rússia. É uma pequena cidade no extremo norte que é frequentemente chamada de o lugar mais frio do planeta e onde ainda vivem pessoas. O único local com uma temperatura média ainda mais baixa é a Antártica. Isso quer dizer alguma coisa. No inverno, se você se esquecer de colocar um suéter, outro suéter, mais um suéter e um sobretudo de pele, irá congelar até os ossos em alguns segundos, pois as temperaturas aqui caem para congelantes menos 71 graus. Frutas frescas viram pedaços de gelo em minutos e ficam tão duras que daria para pregar um prego na madeira com uma maçã. Antes que você congele aí, vamos para um lugar onde nenhum barco irá levá-lo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia. Na verdade, só se pode ir até lá dirigindo ou voando, pois barcos e navios não chegam perto. As águas são traiçoeiras. Vendavais repentinos jogam os navios e rochas pontiagudas escondidas debaixo d'água adoram se chocar contra seus cascos. A própria costa se estende por centenas de quilômetros e é dividida em partes ao sul e norte. Os visitantes em veículos terrestres são permitidos livremente no sul, mas apenas cerca de 800 pessoas por ano podem ir até a parte norte, e somente com visitas guiadas. Dizem que existem pessoas perdidas nesse deserto para sempre, e o lugar é assustador. Seu nome deve-se a inúmeras carcaças de animais encontradas. Ainda assim, cerca de 50 mil indígenas conseguem sobreviver ali, junto com animais que se adaptaram. Focas, lagartos, hienas e até elefantes. Você esperaria uma máquina de destruição ativa em qualquer lugar, menos no coração da Europa. Nápoles, uma das cidades mais famosas da Itália, foi construída no topo de um supervulcão ativo. Em 2018, os cientistas perceberam que essa montanha monstruosa estava acumulando magma em suas profundezas. Eles dizem que não é provável que entre em erupção num futuro próximo, mas há um vulcão menor e não menos perigoso, a apenas alguns quilômetros de distância.